Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E aí, se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta enquanto a pregação é ministrada, é muito bom para que você possa acompanhar, para que Deus possa falar das múltiplas formas que Deus tem de ministrar os nossos corações, seja mais uma nesse sentido. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu assim como o do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Senhor, nós queremos louvar ao Teu nome. Nós queremos entender o Teu Evangelho, nós queremos entender desse poder que nos possibilita a salvação e que a todo aquele que crê se estabelece sobre a sua vida a condição de almejar a vida eterna. A morte não é o fim para nós. A morte é o início de uma vida plena com a Tua presença. E que nós possamos ter clareza disso no nosso coração já agora e entender que nós já estamos participando dessa eternidade. Então venha ministrar a cada um dos nossos corações, falar grandemente às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos e irmãs? Irmãos e irmãs, essa semana nós tivemos uma boa celebração, que é verdade que ela não é tão promulgada, e eu falava na quinta-feira que em algum momento eu me vi assim, talvez tomado um pouco pelo desânimo ou falta de atenção que as pessoas dão nesses momentos muito importantes. Em algum momento, em alguns lugares que eu passei, eu perguntava o que era o dia 31 de outubro, alguém falava que era o Halloween. Você vê como que isso está impregnado muitas vezes na cabeça dos crentes. Mas na verdade, para nós, o dia 31 de outubro nós celebramos o dia da Reforma. E eu não sei quantos de vocês têm a clareza da significância, da importância que esse dia tem para com as nossas vidas. Porque, de uma forma bem resumida, a igreja, antes da Reforma, desde o ano 313, por advindo de um sujeito chamado Constantino, que permitiu que o Evangelho, permitiu que o cristianismo fosse aceito como religião, mas ao mesmo tempo ele se colocou como papa dessa religião, sendo o imperador romano, ele permitiu que fosse desvirtuado o conceito do Evangelho. O conceito do Evangelho que nós entendemos é aquilo que Jesus vivenciou, aquilo que Jesus apregoou. Mas também lá em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, logo após o Pentecoste, a manifestação do Espírito, se consolidou uma igreja que ela precisava entender a doutrina dos apóstolos, que por sua vez tinham aprendido de Jesus, tinham vivenciado de Jesus, então ele precisava colocar adiante essa doutrina. Eles viviam em oração, em comunhão, em louvor e adoração a Deus, tanto nas casas, como também no templo, de forma unânime. E essa igreja, e esse evangelho que era libertador e que foi crescente, se tornou muito interessante para o Império Romano, e por isso Constantino toma essa atitude de primeiro permitir que o cristianismo fosse celebrado, depois de um tempo de muitas perseguições, mas talvez os crentes, cansados de tanta perseguição, acabaram permitindo-se ser seduzidos pelo imperador que queria constituir então o cristianismo como uma religião oficial. Mas como eu disse, a partir disso teve uma série de deturpação no que diz respeito ao ser igreja, no que diz respeito ao evangelho e ao cristianismo. Para que você tenha uma ideia, foi-se instituído culto aos mortos, então as pessoas cultuavam os mortos. E nessa semana, por exemplo, que se passou, por 2 vezes teve esse culto aos mortos. No dia 31, o Halloween, nada mais, nada menos do que culto aos mortos. Eu não sei se você também tem noção disso, você permite os seus filhos participarem desse evento. Mas também ontem, muitas pessoas foram lá
cultuando. Eu quero respeitar em absoluto o luto, as dificuldades que nós temos que lidar com a perda de entes queridos, mas também nós precisamos entender o posicionamento que nós temos em relação a tudo isso. O fato é que, naquele tempo como o nosso, as pessoas tinham muita dificuldade em lidar com as suas perdas, tinham muita dificuldade de lidar com a morte. Então foi uma forma que o império, a partir de Constantino, a partir dos papas da época, começaram a usar isso para que pudessem angariar alguma coisa para a igreja. Então olha só, se constituiu algumas coisas que não são bíblicas. A primeira delas foi o tal do purgatório, como se fosse uma antessala para o céu. Então, por causa que as pessoas não lidavam muito bem com a sua fé, com a sua religião, por causa das pessoas muitas vezes não terem conseguido colocar uma vida reta diante de Deus e diante da sociedade, então se constituiu o purgatório, para que no imaginário das pessoas fosse ali as almas que não foram tão boas, para que elas pudessem pagar de uma forma ou de outra, para que elas pudessem se purificar para poder ir para o céu. E talvez, mesmo sendo ilógico, mesmo isso não estando presente no contexto bíblico, muitas pessoas aceitaram isso. E mais ainda, a igreja da época utilizou isso para construir recursos próprios e envolver um processo chamado de indulgência. E a indulgência servia tanto para que essas almas que estavam no purgatório podiam passar para o céu, e como que se dava isso? Em que os próprios entes queridos depositavam lá um valor financeiro para que essas almas pudessem receber uma assinatura papal e fossem liberadas do purgatório para o céu. Parece uma loucura tudo isso que eu estou falando, e eu não estou fazendo crítica, eu estou falando dentro de uma doutrina, tá bom? Por favor, uma doutrina estabelecida. Você pode pegar lá as bulas papais e está lá estabelecido dentro desse processo. Mas por mais loucura que nos parece, era isso que acontecia. Havia até um jingle que dizia assim: cada moedinha que bate no fundo do gasofilácio é uma alma que saía do purgatório para o céu. Mas também, na própria condição das pessoas, eles faziam isso também. Não só através de uma oferta, como de ações, ou como das penitências que eram pagas, para que eles pudessem adquirir o perdão dos seus pecados. Então eles entendiam assim, que a igreja era que perdoava os pecados. E para ter perdoado os seus pecados, eles precisavam de uma assinatura. Então eles faziam o que fosse preciso para obter essa assinatura. E todo esse recurso levantado constituiu o país que é mais rico proporcionalmente no mundo. Exatamente. Lá no Vaticano. É o país mais rico que existe. E toda aquela Basílica de São Pedro foi constituída e construída a partir desse processo. Então, olha como que isso estava acontecendo. Ou seja, nós que erraríamos, nós que estávamos presos pelo processo da lei, precisamos fazer alguma coisa assim, de dar um recurso, de poder fazer uma penitência para obter salvação. E nós estaríamos completamente ligados ao simples fato de um processo histórico de igreja. Até que o ápice do que nós chamamos de reforma protestante, um sujeito chamado Martinho Lutero, colocou no dia 31 de outubro de 1517, lá na porta, algo que era comum, as suas 95 teses, em que ele refutava completamente. Isso porque ele tinha se convertido, ele tinha se tornado um padre, e ele teve contato com a leitura da palavra. E quando ele teve a leitura da palavra, ele conheceu um evangelho completamente diferente daquilo que era manifesto para a vida dele. Então ele começou a traduzir a Bíblia, e essa foi a primeira atitude. Ele colocou esses 95 teses na porta, mas rapidamente alguém já xerocopiou com a xerocopiadora da época e distribuiu ao povo. E isso então começou a ganhar um grande eco. E esse processo de reforma protestante que visualizava a igreja de Atos começou a fazer parte desta igreja. E aí, uma das coisas mais importantes é que esse processo de reforma protestante se estabeleceu em 5 pilares, que são chamados de 5 solas. Solas vem do latim, que seria só, ou somente. Então, as 5 bases, os 5 pilares desse pensamento é sola gratia, que significa somente a graça de Deus, sola fide, ou seja, somente a fé, sola scriptus,
que significa somente Cristo, sola Escritura, somente a Escritura, e soli Deo glória, que significa glória somente a Deus. Ele estabelece um princípio, ele estabelece uma base, e qualquer outra estrutura de pensamento religioso que fosse fundamentado fora desses princípios, podia até ser religioso, mas faria parte contrária daquilo que diz respeito ao Evangelho. E a partir de então, as igrejas de origem protestantes começaram a crescer e foram tomando também boa parte do planeta. Olha que coisa interessante. Mas eu queria, só para a gente entender um pouco mais profundo disso, ter uma clareza um pouco mais a esse respeito. Quando diz somente a Escritura, é que para a gente, somente a Bíblia é a nossa regra de fé, a nossa única regra de fé. Existem profecias, pessoas podem ser usadas, mas se essas profecias contrariam o processo bíblico, ela deve ser o quê? Deve ser rejeitada, refutada. E nós estamos chegando num momento em que nós cristãos precisamos entender, ou eu creio, ou eu não creio na Bíblia. Porque muitas das coisas que têm acontecido têm ferido o âmago da Bíblia, têm ferido o sentido bíblico. E eu preciso entender, eu preciso que essa Escritura faça sentido. Eu posso até ouvir uma palavra que vai me alegrar. Eu posso ouvir até algo que parece que vai resolver as minhas coisas, mas se isso não for bíblico, nós precisamos refutar. Segunda coisa, só fé, não pelas obras. Aliás, as obras não são para alcançar a fé, mas a fé são resultado das nossas obras. Se essa lógica for invertida, a gente também começa a agir como os espíritas, começa a agir com pessoas que vão fazer alguma coisa para se sentir melhor, mas foge o parâmetro bíblico para nós. Nós precisamos agir a partir de um contexto de fé. A terceira coisa, então, só a graça, é que nós não somos merecedores da salvação. Ela vem de Deus, ela vem de Deus. Tudo que você fizer não é suficiente para que você venha alcançar tão grande salvação. Por isso, por graça, nós somente aceitamos, nós somente recebemos. E também, toda essa ação da salvação vem por Cristo, que Ele fez tudo aquilo que era necessário pela minha vida, pela tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, não é a igreja que te salva. A igreja é um ambiente para que nós pudéssemos permanecer na nossa fé, sermos instruídos pela palavra do Senhor, mas quem salva é Jesus Cristo. Jesus Cristo fez todas as coisas para a nossa vida. Ele é o único mediador. Nós não precisamos de santos, nós não precisamos endeusar pastores, nós não precisamos endeusar pessoas, nós não precisamos de nenhum artifício a não ser Jesus Cristo, porque Ele é o nosso único mediador. Toma muito cuidado, porque vez por outra a gente recebe uma daquelas imagenzinhas de WhatsApp que está contido algo contrário a isso, e às vezes nós crentes ficamos passando para os outros. É uma mensagem que parece muito bonita, mas está contido algo contrário de Jesus. Então entenda isso. E por fim, somente a Deus toda a glória. A glória é dada ao Senhor. Toda a glória é dada por Ele, porque todas as coisas vieram dEle, e todas as coisas são por meio dEle, e todas as coisas são para Ele. Mas é interessante pensar que essas 5 bases, ou esses 5 fundamentos de fé modificou toda uma história, mas esses 5 fundamentos também precisam modificar a nossa vida hoje, porque se naquele tempo as pessoas tinham medo por causa da morte, por não saber para onde ia, para não saber o que aconteceria depois da sua morte, de que se alimentou a possibilidade de ter-se um purgatório, hoje a gente já não chega muito a Deus por causa do medo, mas infelizmente alguma coisa deturpada ainda acontece. Nós chegamos a Deus por causa da nossa necessidade. Eu não sei qual a tua motivação de estar aqui. É claro que eu tenho necessidade de estar na presença de Deus. É claro que eu tenho necessidade de ouvir a palavra. Mas eu preciso entender que minha principal motivação de estar neste lugar é glorificar o nome do Senhor. Senão eu vou ser mais um religioso. Senão eu vou inverter o fluxo das coisas. E eu dizia assim que, infelizmente, muitas igrejas que têm crescido, não todas, obviamente eu não tenho capacidade de julgar cada uma das igrejas, mas muitas igrejas que têm crescido,
ela tem uma fundamentação, é de agradar pessoas. Então se cria toda uma estrutura, para que as pessoas se sintam bem. Mas presta atenção, o que mede o nosso processo da presença de Deus não é sentir-se bem. Eu quero que você se sinta muito bem, eu sei que a presença de Deus se manifesta nos nossos sentimentos. Mas o que embaseia a nossa vida é a convicção daquilo que a palavra de Deus diz. Quer ver só? Se você sentir alguma coisa diferente, Deus está aqui neste lugar? Sim, claro, porque Deus manifesta nisso. Mas se eu não sentir nada, Deus está aqui neste lugar? Por que você sabe disso? Porque a sua palavra revela. E quando a palavra de Deus revela, eu creio na presença de Deus neste lugar. Até porque os meus sentimentos, as minhas emoções são muito volúveis. Ela depende daquilo que eu vivenciei, ela depende daquilo que como está a minha alma, como está o meu corpo. Mas essa convicção de que a presença de Deus está neste lugar é marcado no meu coração. Então eu tenho convicção disso. Então eu não vivo por aquilo que eu vejo ou sinto, eu vivo por aquilo que creio. E isso precisa tomar conta dos nossos corações. Então tem algumas coisas que nós precisamos lidar. Até porque nessa base, nós vivemos um tempo que as pessoas têm muita dificuldade em ler a palavra do Senhor. Eu não vou pedir para você levantar a mão, na medida que você leu a Bíblia nesta semana. É fato que nós estamos num tempo que de algumas facilidades. E tem muita gente sendo ministrada por videozinhos de YouTube ou videozinhos de WhatsApp. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque o fato de ouvir uma pregação não necessariamente significa que nós ouvimos uma palavra. Porque a palavra é quando ela vem diretamente de Deus. Tem muitos pregadores que agradam muitos ouvidos, mas muitas vezes ele é uma pregação de cunho humanista. Do que a gente pode fazer para se sentir bem, enquanto nós precisamos confrontar as nossas vidas com a palavra. Mas em suma, todo crente precisa ser leitor da palavra do Senhor, ele precisa conhecer. Eu estou passando com os adolescentes de Gênesis, Apocalipse, todos os fatos históricos, todos os acontecimentos principais da Bíblia, para que eles venham entender esse contexto. Mas eu não sei se você pai, você mãe tem se preocupado com isso. As crianças passam por isso, um ano o Antigo Testamento, no outro o Novo Testamento. E nós precisamos ter isso, porque isso vai marcar os corações. Isso vai marcar as vidas. E nós precisamos aprender a valorizar. Eu não sei o quanto você tem prazer em escutar a palavra do Senhor. Pode ser que para muitos seja um grande desafio. Vive ali assistindo muitos filmes que às vezes não nos edificam nada, mas tem muita dificuldade em ouvir a palavra. Então nós precisamos aprender a ler o tempo e a entender como que nós vamos nos posicionar em relação a isso. Então nós precisamos modificar o nosso contexto. Mas principalmente, nesse tempo em que nós gostamos de ser agradados, muitas vezes nós próprios negamos a presença de Jesus. Nós deixamos de Jesus estar no centro das nossas vidas e nós colocamos nesse lugar. E aí, nessa tentativa vã de ser agradado, eu não sou confrontado por aquilo que Jesus Cristo fez. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se eu não conheço a palavra, logo eu não tenho libertação. Então, se nós estamos constituindo uma igreja que não tem amor à palavra, significa que ela também não passa pelo processo de libertação. E se não passamos pelo processo de libertação, se hoje nós já temos muitas pessoas sofrendo por ansiedade, sofrendo por depressão, imagina daqui 20, 30 anos, por causa que a palavra não é pregada. Mas vamos falar a verdade. Se o pastor começar a colocar o peso da palavra sobre nós, você suportaria ouvir essa pregação? Se a palavra for confrontada ao teu coração, à tua vida, você tem condição de suportar isso? Você tem condição de absorver isso e ter uma mudança drástica na tua vida? São coisas que nós precisamos pensar no nosso tempo, porque senão nós vamos passar muito tempo na igreja e não vamos ter a nossa vida transformada. De 313 até 1517, viveu-se uma era das trevas, em que a luz da palavra não se manifestava mais, porque a instituição tinha dominado a forma de pensar.
E pode ser que nós venhamos passar longuíssimos tempos na igreja, até levantando as nossas mãos e adorando, até sentindo arrepio de vez em quando, mas não encontramos a manifestação da palavra de Deus. Então nós precisamos aprender a confrontar. Mas tem mais uma coisa. O processo da reforma trouxe muita responsabilidade para nós. E essas responsabilidades precisam ser absorvidas na nossa vida. A primeira delas é que diz assim, que todo crente agora é um sacerdote. Não é pastor só que é sacerdote. O pastor tem uma direção na instituição. Mas quem é responsável por levar as pessoas até Deus, para comunicar às pessoas a presença de Deus? Somos cada um de nós. Você é homem, você tem a responsabilidade de ser sacerdote sobre a sua casa. E nós trabalhamos isso sempre nas segundas-feiras. Nós precisamos ter essa condição. Você, mesmo que você não é homem, mesmo que você não é pai de família, mas você tem o sacerdócio, no mínimo, sobre a sua própria vida. É uma responsabilidade que você tem que assumir. E Deus nos dá essa condição. Segunda coisa, que é a tarefa de todo aquele que foi batizado, anunciar e testemunhar a Cristo. Você tem feito isso? Ou você acha que testemunhar a Cristo é para alguns? Olha essa terceira coisa, talvez das mais importantes. O arrependimento é definitivo para o perdão dos nossos pecados e para a salvação. Quem pode responder à salvação? O teu pai pode responder por você? O pastor pode responder por você? A tua vida pode ser transformada sem que você reconheça que você precisa da ação do poder de Deus sobre a sua vida? Não. O arrependimento é a grande marca para que nós venhamos alcançar o perdão. E isso é algo individual, cada um de nós. Também, a partir da reforma e no contexto bíblico, nós entendemos que nós temos uma relação e uma relação íntima com Deus. Deus não está lá longe, Deus está aqui. Aliás, Deus, e a gente gosta sempre de trabalhar isso, não está aqui esperando você para o culto. Você traz Deus no seu coração, porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus reina em nós, se manifesta nas nossas vidas. E às vezes nós temos essa coisa, eu não estou sentindo nada, deve ser problema com o louvor, deve ser problema com o pastor, deve ser problema comigo mesmo, porque o Espírito tem que estar dentro de mim. E se eu não sinto o Espírito em mim, está errado em mim. E eu preciso calar essa voz, e eu preciso me arrepender dos meus pecados, para que Deus possa operar. E a última coisa, poderia ter colocado mais, é que a Bíblia agora está acessível a todos. Quanto custa uma Bíblia? Se você baixar no celular, não custa absolutamente nada. Em diversas versões. Até em grego, hebraico e inglês, está à disposição no seu celular. O que nos falta? Nos envergonha um pouco saber que em alguns lugares a Bíblia é traficada. Folhas são tiradas e passadas para as pessoas para que ninguém encontre, porque é proibido. E muitas vezes nós estamos aqui com aquilo que manifesta sabedoria, autoridade sobre nós, e nós não fazemos uso. Nós podemos estar neste lugar cultuando sem que ninguém nos impeça, sem que nenhuma autoridade nos impeça. Mas como que nós estamos lidando com tudo isso? A Bíblia está acessível a nós. Nós precisamos aprender a fazer uso de tudo isso. Bom, mas agora vamos entender então o texto. Eu coloquei esse texto da palavra do Senhor, primeiro porque ele tem uma relevância muito grande, mas o justo viverá pela fé é a base bíblica que se utilizaram os reformadores. Quando você for ouvir alguma coisa, ou quando você for ler alguma coisa acerca da reforma, acerca da volta para as Escrituras, essa frase vai estar ali. Quantos aqui já tinham ouvido essa frase? Por favor, levanta a sua mão. Quantos já tinham ouvido? O justo viverá pela fé? Quase todos. Quantos aqui sabiam onde estavam o justo viverá pela fé? Alguns. Não tem problema não foi pegadinha não. Sabe por quê? Porque essa palavra, essa frase, nem é um versículo inteiro, mas essa frase, ela está em vários textos bíblicos. E nós vamos passar por eles daqui a pouco. Ela já está descrita. Mas é interessante, quando nós olhamos essa questão de justo viverá pela sua fé,
E aí, no original, tem um pouquinho de diferença que diz exatamente: o justo viverá da sua fé. O que quer dizer isso? É que nós viveremos por aquilo que nós construímos acerca da nossa fé, do nosso entendimento do que é fé. Aí nós temos um pequeno problema no Brasil, que talvez as heranças que nós recebemos um pouco mais pentecostal, e eu não estou fazendo crítica aos pentecostais, mas eu estou só fazendo uma análise daquilo que aconteceu, associou muito fé para o processo de cura. Tipo assim, você crê que Deus está aqui? Você crê que Jesus tem poder para curar? Eu creio, então seja curado. E Deus cura. Mas o problema, de novo, é que uma coisa ficou associada à outra. Crê que Deus vai operar milagres na tua vida e vai transformar? Eu creio. Então ficou uma coisa muito assertiva. Mas no processo bíblico, a questão da fé, ela vai um pouquinho mais além. É algo que é construído, algo que é desenvolvido, algo que é angariado. Ouvir a palavra de Deus e você vai adquirir fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ela é manifesta a partir dessa ação. E quando a gente vai alcançando alguma coisa a mais, algumas experiências, algumas vitórias Deus vai nos dando, todas essas ações na nossa memória fica estabelecido como um processo de fé. Então fé, você tem que lutar para isso, você tem que abrir o seu coração, você tem que viver isso. Mas também quando nós colocamos esse último processo de fé, nós precisamos entender o significado disso. E basicamente, são 3 palavras que constituem o aspecto fé. Primeiro é crer. Só tem fé aquele que crê. Segunda coisa é a obediência. Só tem fé aquele que obedece. Eu não posso falar que eu creio, que eu tenho fé em Deus, e eu não obedeço a Deus, eu não obedeço a sua palavra. E segundo também, a terceira palavra é confiar. E confiar já nos projeta alguma coisa que o brasileiro não gosta muito, que é esperar, aguardar. Então, obedecer, crer e confiar. Você tem aprendido a confiar no Senhor? Você tem aprendido a esperar no Senhor? Você tem aprendido a colocar a tua vida diante do Senhor? Então, esses 3 aspectos constituem o caráter fé. Mas tem mais uma coisa. Também quando nós falamos sobre fé, ele quer dizer respeito à nossa identidade, porque nós somos aquilo que cremos. Se você crê que o Evangelho de Deus é poder para a tua vida, então ele vai ser poder na tua vida. Se você crer verdadeiramente que você é filho de Deus, então você será filho de Deus. Se você crê que há poder em tuas mãos dado pelo Espírito Santo, pessoas vão ser abençoadas pela tua vida. Se você crê que as tuas palavras têm poder, você também vai manifestar bênção na vida de outros. Então tem a ver com a nossa identidade. E se então a gente não tem muita clareza sobre a identidade que nós temos diante do Senhor, significa que ainda essa fé não foi colocada nas nossas vidas. E aí que nós temos a oportunidade, nesta noite, de rever todo esse processo em nós, de rever toda essa ação em nós. Mas como eu disse, não é a primeira vez nesse texto que aparece, não é a primeira vez na Bíblia que aparece essa frase. A primeira vez que essa palavra aparece, está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 8. Eu não sei quantos de vocês conhecem o contexto de Abacuque, mas Abacuque era um profeta, e talvez o texto mais áureo, mais utilizado em canções, e que nós vamos lembrar bem de Abacuque, que diz assim: ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na videira, todavia eu confiarei e me alegrarei no Senhor. Você sabe o que estava acontecendo? Uma grande desgraça no meio daquele povo. Aquele povo estava sendo invadido. Eles estavam perdendo toda a sua propriedade. E aí o profeta vem e dá essa palavra: todavia eu vou continuar confiando no Senhor. Mas ainda tem mais. Abacuque faz parte de um contexto a qual Deus ficou 400 anos, é isso mesmo, 400 anos sem manifestar a sua voz. O povo não ouvia a voz do Senhor há 400 anos. A pergunta é: você confiaria num Deus a qual você não ouve a sua voz?
Só por aquilo que falava os seus pais? Só por aquilo que teus pais falavam de geração de Abraão, Isaac e Jacó? Você confiaria nisso? Aquele povo confiou, se não a totalidade, mas muitas pessoas confiaram no nome do Senhor. Então, quando nós estamos falando disso, que o justo viverá pela sua fé, é de alguém que tem capacidade de enfrentar, mesmo enquanto as situações estão adversas, mesmo quando as coisas não estão bonitas, mesmo quando a gente não sente os arrepios, mesmo quando as coisas estão diferentes daquilo que é o nosso imaginário, mas eu continuo confiando em o nome do Senhor. Mesmo que os meus recursos humanos, eles sejam extinguidos, cada um deles, mesmo que eu não tenha tudo aquilo que eu sonho, mesmo que eu não tenha tudo aquilo que eu espero, todavia a minha vida está na presença do Senhor, porque o justo viverá pela fé. Não é fácil viver pela fé, mas é o melhor que nós temos. É o melhor que nós temos. E essa confiança tem que estar no nosso coração. Pois bem, tem uma segunda vez, é lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a qual o escritor de Hebreus começa também a falar da antiga aliança e da nova aliança. Ele vai dizer que Jesus é o elo de ligação entre a antiga e a nova aliança, é o cumprimento agora de algo que nós poderíamos adentrar, como por exemplo, ele vai falar que nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus, criando aqui um simbolismo, uma metáfora com o tabernáculo, mas que nós poderíamos adentrar os átrios, o santo lugar e até o santíssimo pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos criou, nos deu. Então é esse novo ambiente que está sendo colocado. E lembra sempre, esse momento eles enfrentavam grande perseguição. Nesse momento ainda, algumas coisas não estavam plenamente resolvidas. E era muito difícil, muito complexo o ser cristão. Mas se você pegar a tua Bíblia e abrir nesse texto que eu estou citando, você vai ver que ele está citado dessa forma. O justo viverá pela fé. Mas tem alguma coisa que vem a mais depois da vírgula. E diz assim, todavia, se você der um passo atrás, todavia, se você recuar, a minha alma não está contigo. Deus se manifesta sobre nós a partir de um processo de perseverança. E crente que é crente, dá passos à frente e não atrás. E nós vivemos um tempo, e eu dizia isso recentemente, que toda circunstância da vida está sendo descrita para quem te venha a desistir. Que você venha desistir dos seus sonhos, que você venha desistir da sua família, que você venha desistir do seu ministério, que você venha desistir da espiritualidade, que você venha desistir da vida. É por isso que nós estamos vendo tantas pessoas cometerem suicídio, porque todo o cenário, todo o ambiente está favorável, está impregnado para que a gente venha desistir. E eu estava dizendo que isso começa desde pequeno. A gente começa a desistir, deixar os nossos filhos desistirem de alguma coisa. Começa um instrumento, pai, eu não quero mais. Tá bom, meu filho, desiste. Começa a fazer um outro curso, eu não gostei desse curso. Tá bom, desiste. E de desistência a desistência, nós vamos criando pessoas que vão se acostumando com esse ambiente de desistir. E as pessoas não aprendem a passar pelas dificuldades da vida. Elas não aprendem a passar pelos momentos de baixa. E nos dá uma falsa impressão que tudo é alguma coisa crescente, que tudo é uma coisa estável. E nós precisamos entender isso. Nós estamos vivendo num tempo que adolescentes e jovens gostam do Halloween, mas têm medo de ir a velório. Nós estamos num ambiente em que nós pais fazemos isso. Não levamos os nossos filhos para encarar os momentos que são propícios e que todos nós vamos passar, como se pudéssemos criar um ambiente de ilusão a tudo isso. E a gente vai, como brasileiro, não acostumando a passar por dificuldade. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas qual de nós nunca passou dificuldade? Aliás, qual de nós não sabe que dificuldade faz parte da vida? Mas qual de nós também não se abate profundamente quando nós estamos em dificuldade? Então nós não temos sido treinados a enfrentar a dificuldade. E como crente, pior, nós queremos
um ambiente de igreja, nós queremos um ambiente religioso, a qual não nos exige nada. E nós esquecemos que a cruz está ali, para lembrar que nosso Deus, Jesus, sofreu para que nós tivéssemos vida. E que os sofrimentos que Ele passou não são comparados aos nossos. Sequer o sofrimento daquelas pessoas no primeiro século, que enfrentaram por causa da perseguição do primeiro e segundo século, sequer são comparados aos nossos. Mas muitas vezes nós estamos nesse momento de abaixar a nossa cabeça. E eu preciso entender fé. Meu irmão, minha irmã, você não foi criado para dar passos atrás. Quando nós damos passos atrás, a alma do Senhor não se alegra conosco. Nós somos chamados a viver de fé em fé. A cada passo de fé. A usar por fé. A ter uma linguagem de fé. A ter atitudes de fé. Senão a presença de Deus não está sobre nós. Mas vamos seguir? Vamos lá. Ainda tem em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Agora fica muito claro quem é o escritor, é o apóstolo Paulo. E você sabe que em Gálatas se fala muito sobre essa diferença entre lei e graça. E essa é uma dificuldade que nós vivemos. Nós gostamos ainda de viver debaixo da lei. Até porque todo esse ambiente que eu falei antes da reforma, ainda muitas vezes toma conta do nosso imaginário e do nosso coração. Então tem muita gente que gosta de viver debaixo da lei. Tem muita gente que gosta de viver sob o castigo. Mas o apóstolo Paulo vem trabalhar que o único fundamento da lei é a condenação, ou seja, é mostrar o nosso pecado, é um limitador. E quem é pai, quem é mãe, sabe que nós precisamos aprender a colocar limites aos nossos filhos. E quando eles acertam, o que eles merecem? Aplausos. Quando eles erram, o que eles merecem? O castigo. É bem assim. Mas na verdade, na condição de filhos, é um processo pedagógico, educacional que nós vamos estabelecendo sobre eles. Mas a nossa vida, a nossa relação com Deus, também ela começou assim, de estabelecer a lei, para que a gente entendesse o nosso limite, para que nós pudéssemos entender o nosso pecado. Por quê? Porque Deus queria nos expor? Não, porque Ele queria que a gente voltasse a Ele. Porque é impossível cumprir a lei. Alguém aqui, levanta a mão por favor, quem cumpriu todos os mandamentos nessa semana, os 10 mandamentos, quem cumpriu todos eles, levanta a mão por favor. Ninguém? Essa semana? Hoje? Ninguém? Porque é impossível nós cumprirmos todos eles. Por isso Deus estabelece a sua graça, a qual Jesus Cristo morre no nosso lugar pelos nossos pecados, mas para que nós voltássemos a Ele. Então todo o processo limitador nas nossas vidas é para que a gente possa retornar para Deus. Deus nos criou e estabeleceu que a gente viesse cansar para que nós pudéssemos vir a Ele. Deus criou a gente não sabendo tudo o que fazer para que nós pudéssemos voltar a Ele. A condição da própria morte é um limitador para que nós pudéssemos refletir e entender que tem um Deus que controla toda a vida e que controla a eternidade. Porque se nós não morrêssemos, se nós não nos cansássemos, se nós soubéssemos de tudo, seria insuportável viver neste mundo. Mas todo o limite da lei nos reveste a isso. E quando então Paulo está dizendo que o justo viverá pela fé, é porque ele não é para viver a sua vida baseado na lei, mas nós vivemos a nossa vida baseado na graça de Deus. E quando a graça de Deus está sobre nós, nós vamos fazendo coisas boas que antes, tentando obedecer à lei, nós não conseguiríamos. Porque é a graça que vai se manifestando sobre nós. O justo precisa viver pela fé. O justo precisa viver naquilo que desenvolve como base de crença. E aí, obviamente, nós chegamos ao último, e foi o texto que nós lemos, em que o apóstolo Paulo começa agora falando para os romanos. Um grupo de pessoas que não tinha vínculo nenhum de herança cristã, porque Roma vivia um contexto de muita idolatria, completamente fora do ambiente cristão. E ele começa a falar do Evangelho. E ele cita o Evangelho dizendo: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a minha libertação, para a salvação. A pergunta que nos fica é: será que nós temos ainda vergonha do Evangelho?
Será que muitas vezes nós nos posicionamos envergonhando o Evangelho? Será que muitas vezes nós deixamos de colocar em uso o Evangelho que é para a nossa libertação e começamos a desconhecer o poder de Deus? Então o apóstolo Paulo começa a colocar sobre isso. Até o ponto então que ele diz, a última frase, que o justo viverá pela sua fé. O justo viverá da sua fé. A qual ele coloca exatamente essa condição, de que apesar que os romanos viviam uma vida carregada de pecado, carregada de idolatria, mas a fé, a crença no Evangelho ia transformar, e verdadeiramente Roma foi transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. E muitas vezes nós achamos que não há transformação na pessoa que está na nossa direita, na nossa esquerda, ou aliás, que não há possibilidade de restauração, mas diz que todo aquele que crê, vai ter a salvação sobre a sua vida. Isso é fé. E a pergunta é, eu tenho vivido como salvo? Você tem vivido como salvo? Ou você ainda está tentando provar alguma coisa a Deus? Porque presta atenção, quando diz que o justo viverá pela fé, o viver pela fé, religiosamente é uma busca, existia uma busca no passado e existe a busca nesse presente de uma certa santificação. Então a gente começa a fazer algumas coisas para nos tornar santo. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Por mais que você tenha boa intenção, por mais que você coloque lá um cronograma de atividades para que você venha melhorar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto filho, enquanto cristão, enquanto membro da igreja metodista, se você não entender a ação de Deus sobre a sua vida, os teus atos serão em vãos. E esse é o grande segredo que muitas vezes a religiosidade nos imputa. De eu tentar buscar algo para a minha transformação própria, e isso eu não vou conseguir. Por isso tem um segredo nesse texto. Quem é que viverá pela fé? O justo. O justo. Não precisa levantar a mão, mas quem é justo aqui? Quem é justo? Sabe que a gente tem muita dificuldade de entender o justo, porque nós raciocinamos pelo aspecto ético e moral, porque nós entendemos que justo é aquele que merece, é justo isso, eu mereço. E claro, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a fé cristã, nós não merecemos absolutamente nada. Mas esse termo justiça ou justo, tem alguma coisa diferente aqui, tem um ambiente, um detalhe diferente, porque ele vem de um termo forense. E forense, que vem também do latim, era de fórum, quando alguém ia passar por um processo de tribunal. Então, alguém era acusado, alguém era incriminado, mas quando recebia a notícia, olha, você não tem culpa de nada, você está absolvido, então significa que ele se tornou justo, justificado. É claro que dentro do ambiente do nosso conceito de culpa, nós somos culpados. Nós somos culpados como os outros seres humanos pelo pecado ter adentrado ao mundo. Nós somos culpados como todos os seres humanos pela condição do mundo como está. Nós somos culpados pelos erros que nós cometemos mesmo que a gente não queira. Mas qual que é o grande diferencial? É que Jesus Cristo levou sobre si toda a nossa culpa. E aquele que se arrepender dos seus pecados, e aquele que confessar os seus pecados, é tirado das suas costas, porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a Cristo, e isso está nas Escrituras, e a Deus seja toda a glória e todo o louvor por causa disso. Então é um momento em que nós somos declarados libertos, é o momento que nós somos declarados absolvidos de toda a culpa, porque você não tem condição nenhuma de carregar a culpa sobre as suas costas. Se você continuar carregando culpa nas suas costas, você vai adoecer emocionalmente, você vai adoecer fisicamente, você vai adoecer espiritualmente. Mas quando eu entendo aquilo que Jesus Cristo fez para a minha vida, então eu vou sendo regenerado, restaurado pela sua presença. Então eu posso ser tornado justo, porque Deus me fez assim. Porque Deus restaura a minha vida nessa proporção. Então eu posso entender que o justo vai viver pela sua fé. E aí, nós vamos incorrer na mesma condição. Meu irmão, minha irmã, você já tentou ser bom pai?
pelo teu próprio conhecimento, pela sua experiência adquirida, por aquilo que você, pelos seus erros, e depois você tentou acertar. Você tentou ser bom marido, tentando de vez em quando dar uma florzinha para a esposa, de vez em quando dar um presentinho, tentando levar ela em algum lugar. Você já tentou. E aí a gente chega na percepção que não basta. É porque da mesma forma quando nós tentamos ser santo, sem que antes nós tenhamos passado pela justificação, sem que antes Deus esteja manifestando sobre as nossas vidas. Tenta isso. Você já errou por diversas vezes, agora tenta Deus trabalhar o teu coração para que a tua ação seja diferente. Você, minha irmã, já tentou ser boa mãe, já tentou, como uma galinha no bom sentido, tentar cuidar dos seus pintainhos lá, dos seus pintinhos, tentando proteger, cuidar, e daqui a pouco você vê que um vai saindo pela tangente, tentando criar seus próprios ambientes. Você tentou ser boa esposa, mas daqui a pouco parece que seu marido não te entende. Tenta agora ser justificado pela presença do Senhor. Tenta agora não fazer as coisas certas, mas permitir que Deus trabalhe o teu coração. Você, adolescente, jovem, já tentou ser bom filho, agradar seu pai, sua mãe, tirar boas notas? Tentou mostrar em alguns sucessos que você é bom, que você está se esforçando, mas vez por outra a gente acaba desagradando o pai da gente, vez por outra a gente acaba desagradando a mãe da gente. Tenta agora buscar a justificação que vem de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, tentou por diversas vezes ser um bom crente, uma boa crente, e tentou não roubar, não matar, não beber, não fornicar, não adulterar, tentou ser honesto nos seus negócios, mas vez por outra você desagrada alguém, fala o que não deveria, perde a paciência, não começa um tempo de oração, depois não aguenta mais, começa a assumir propósito, depois não cumpre. Tenta agora, em vez de fazer as ações para ser um bom crente, deixa Deus manifestar na tua vida, no teu coração. Deixa Deus curar o teu interior, a tua alma, para que a partir disso você possa viver pela fé. E é muito interessante nós entendermos isso. Se eu vivo pela fé, a minha confiança está completamente no Senhor. Aquilo que eu dedico o meu tempo, aquilo que eu dedico o meu dinheiro, aquilo que eu dedico o meu talento, aquilo que eu dedico as minhas forças, são as coisas que são prioritárias na minha vida. Então, se eu vivo pela fé, eu vou dedicar tudo isso para o Senhor, para Deus, para que as pessoas sejam abençoadas. Mas se eu não tenho condição de lidar com isso, o meu tempo, o meu talento, o meu dinheiro não é gasto com essas coisas, talvez ainda não tenha aprendido a viver pela fé. Talvez pelo fato de que eu ainda não fui completamente justificado, eu não me sinta assim. Você sabia que a Bíblia, quando trabalha a questão de justo, ele não tem meio termo, ou você é justo ou você é ímpio, é assim que a Bíblia trabalha. Mas o entendimento que Jesus Cristo veio trazer para nós, que não depende de igreja, que não depende de pastor, que não depende de imagens, que não depende de indulgências que você possa fazer, trabalha para que a nossa vida possa ser repleta da presença de Deus pelo simples fato de dizer: Senhor, eu estou aqui, entra na minha vida, faz uma grande restauração. Vem com o teu Espírito e muda o meu coração, muda os meus sentimentos, muda a minha ação, porque é essa relação que eu tenho que ter contigo. E aí a gente vai entender os valores que a reforma veio trazer. A gente ainda quer trabalhar a religiosidade como um conjuntinho de regras éticas e morais, como se fosse uma receitinha de bolo, quando Deus simplesmente trabalha as nossas vidas para um relacionamento com Ele. Conhecereis a verdade, e ela vai libertar. Então só a Escritura do Senhor liberta sobre nós. A graça do Senhor se manifesta para aquilo que nós não podemos e nem merecemos fazer. Jesus Cristo, e por isso só Jesus Cristo, é que fez tudo aquilo que era necessário para que nós tivéssemos vida e vida plena e abundante em sua presença. Então, só a fé é que vai nos levar a alcançar tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. E por isso a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O justo viverá pela sua fé. Como está a tua fé? Como está a tua fé?